acho que meu ouvido bom é esse, não sei. Glória a Deus. Aleluia. É engraçado esse Tatiana com A, porque a gente conheceu esse fim de semana uma Tatiana com A. E eu achei muito engraçado. Eu falei assim, como é que é o seu nome? Ela, Tati. Aí eu, Tati? Eu também sou Tati. Aí ela, é Tatiana com A. Aí eu também sou Tatiana com A. Eu falei assim, eu acho que eu vou ter que falar assim agora, eu vou apresentar. Mas é porque o comum, né, tem mais a Tatiane. Não é verdade? Tatiana são singulares, né? São peças raras. Ai, meu Deus. Eu amo Jesus, gente. Amo Jesus. Vocês amam também? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, glória a Deus bem forte aí. Glória a Deus. Eita, coisa linda! Povo de Deus, povo que vai morar no céu, que vai viver na eternidade. Oh, aleluia. Irmãos, eu estou com um tema aqui. É forte. Esse tema ele tem, né, o Espírito tem falado a mim há algum tempo, há mais de um mês. É sobre decisões e escolhas. Repete aí. Decisões e escolhas. A vida, toda a nossa vida se resume em semear e colher. Não é verdade? E nisso de semear, você também está semeando escolhas e decisões. Porque por nossa trajetória, toda a nossa trajetória, nós temos que tomar decisões e escolhas. E o pai me deu um texto em Gênesis 38, abre aí. Deus tem falado muito comigo, né? Se você tem uma vida e que você semeia honra, você vai colher honra. Se você tem uma vida em que você semeia obediência, você vai colher bênçãos. Então tem muita gente por aí querendo colher bênção, mas está semeando o quê? Rebeldia e desobediência. Então não vai ter como. Você só vai colher coisas boas se você for uma pessoa que semeia coisas boas. E nessa da Tatiana com A, quando ela falou Tatiana com A, eu falei assim, logo reconheci que era uma Tatiana, porque a sua simpatia não era. Era uma pessoa simpática, vocês acreditam? Eu pensei que era só eu. Estou dando mais Fabiana hoje. Mas tem que ter essa parte, sim. Se você é uma pessoa agradável, você vai colher o quê? Pessoas agradáveis ao seu redor. Se você é alguém que é submisso, lá na frente você vai ser honrado. Não tem jeito. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Põe aí para mim, por favor. Pode ser nessa versão de perfeito. Ó, isso aqui são os 10 mandamentos. E aqui está escrito, ó, honra seu pai e sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Aí a gente pode pensar em pais terríveis, em mães terríveis. A gente pode pensar em abandono. A gente pode pensar até em abuso. Eu conheço duas pastoras abençoadíssimas que tiveram um histórico de abuso. Uma
E no final da vida dele, quem cuidou dele foi ela. Por causa dessa palavra. Honra teu pai e tua mãe. E ela passou por um processo de perdão, de cura. Então, a nossa trajetória, ela é aqui nessa terra, irmãos, um verdadeiro ensaiar. Você vai ser todo momento trabalhado, como a evangelista Michele falou. Eu ainda estou sendo moldado. Cada um de nós aqui está sendo moldado. Ainda está passando pela mão do olheiro. E graças a Deus por isso. Porque muitos não amanheceram na manhã de hoje. Muitos perderam a sua vida nessa madrugada. Muitos perderam a sua vida no dia de hoje. E nós estamos aqui, na mão do olheiro. Amém? O papai me deu esse texto. E é engraçado que a gente fica com aqueles conflitos, né? Quando você conhece muito a palavra, muito não, quando você conhece um pouco da palavra, você fica pensando, e aquele exemplo? E aquele outro? A gente podia usar aqui dois exemplos clássicos. Um da vida de Davi, que é quando ele está como? De férias, passeando ali no terraço e bate o olho numa mulher tomando banho. E não era qualquer mulher, não. O texto diz que era uma mulher muito bonita. E ao invés de Davi olhar e tira esse pensamento, Senhor, dar as costas e fazer alguma coisa, não. Ele chama um servo e pergunta: quem é aquela mulher? Olha quantas etapas, irmãos. E o servo responde para ele: aquela ali é a mulher do teu servo Urias. O servo dele está falando o quê? Aquela ali tem dono da vida. Vai lá no seu harém, você tem um monte lá dentro. Mas Davi se conformou? Não. Teve uma decisão errada, uma escolha errada. Vai lá e traz ela aqui para mim, disse ele. O servo foi, trouxe Batseba até Davi e aquela decisão mudou todo o restante da vida de Davi. Então, uma decisão errada, uma escolha errada pode interferir em todo o restante do curso da sua vida. Pegou aí? Vamos ler a história aqui de Gênesis 38? E por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Irã. Ali Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher e ela engravidou e deu à luz a um filho, que ela chamou de Er. E ela engravidou novamente e deu à luz a outro filho, que chamou de Onã. E quando estavam morando em Quezib, ela deu à luz ao terceiro filho e o chamou de Selá. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas era um homem perverso aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor lhe tirou a vida. Está vendo? Primeiro exemplo aqui. O filho mais velho de Judá. Quem é esse Judá, irmãos? Ele é filho de Jacó. Ele é irmão de José. Ele é o que vai dar a herança à tribo de Judá, a tribo da onde vai vir o nosso Messias. Mas a palavra de Deus diz que o filho dele, primogênito,
levou ele para sepultura. E por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então, versículo 8, Judá disse a Onã, irmão de Er, case-se com Tamar, como é exigido, para com a viúva do irmão, você deve gerar um herdeiro para o seu irmão. E Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Outro momento de outro momento de decisão e escolha. Ele vai lá e até casa, mas ele decide: eu não quero gerar filho com essa mulher, porque o filho que ela tiver não vai ser considerado meu filho, vai ser considerado do meu irmão que morreu. É meio difícil da gente entender, irmãos, mas era a cultura da época. Aí ele tem uma atitude errada. Eu vou ler o texto aqui, tá? E por isso, cada vez que tinha relações com a mulher do seu irmão, derramava o seio no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude, e por isso também tirou a vida de Onã. Só que isso tudo aqui está acontecendo, essas coisas dentro do casamento, só que o pai não está sabendo, Judá não está sabendo o que está acontecendo. Judá já começa a pensar o quê? Peraí, essa mulher já casou com o meu segundo filho, e o meu segundo filho morre. Tem mais um, não tem, irmãos? É o mais novo. Aí o que ele fala? Então Judá diz a nora Tamar: volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que o meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Tipo, vou tirá-la aqui de perto. Ele vai falar aqui, ó. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse como seus dois irmãos. Ele faz o quê? Ele afasta Tamar, volta para a casa dos seus pais. Quando Selá tiver a idade de casar, os escravos de volta e você casa com ele. Só que Judá está o quê? Mentindo. Então já é uma outra atitude que Deus não se agrada. Amém? Amém. Aí lá vai. Alguns anos depois, versículo 12, a mulher de Judá morre. E quando terminou o período do luto, Judá e seu amigo Irã, o Adulamita, subiram a Tim para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar: seu sogro está subindo a Tim para tosquear as ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso, trocou as suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu com um véu. Depois foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho para Tim. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse: quero me deitar com você. E quando você me pagará para deitar-se comigo? Pergunta Tamar. Eu lhe mandarei
diabo, né? Mas o que lhe dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. E ela disse: deixa comigo o seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. E Judá entregou os objetos, depois teve relações com Tamar. E ela, o que aconteceu com ela, irmãos? Ela engravidou. Que não havia acontecido com os filhos, aconteceu com ele. Porque Deus é justo. Repete aí. Deus é justo. Pode parecer uma história confusa, pode parecer uma história até absurda. Não. Mas com Deus tudo se encaixa. Deus ele está mostrando aqui o que uma decisão e uma escolha errada pode causar. E essa mulher ela engravida, e ela engravida, sabe de quê? De gêmeos. Ó, que lapada. Morreram 2 comigo? Estou te devolvendo 2. Deus é tremendo. Deus é tremendo. E mesmo. Deus te pega. E eu fico maravilhada quando eu tô ali. Vamos lá. Aí olha só como é que vai desenrolar aqui a história. Mais tarde, versículo 20, põe no 20 aí. Mais tarde, Judá pediu para o seu amigo Irã, o Adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pagasse de volta as coisas e pegasse de volta as coisas que havia deixado como garantia. Irã, porém, não conseguiu encontrá-la. Perguntou aos homens que moravam lá: onde posso encontrar a prostituta do templo que estava sentada junto à entrada de Enaim? Aí o pessoal responde para ele: aqui nunca houve uma prostituta do templo. Então Irã voltou para onde Judá estava e lhe disse: não consegui encontrá-la em lugar algum. E os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo de lá, o povo da vila zombaria de nós. Uns 3 meses depois, disseram a Judá: sua nora Tamar se comportou como prostituta e por isso está grávida. Olha como é que a fofoca corre rápido. Ninguém foi reivindicar que Selá já estava grande, não é verdade? Que Selá já podia casar. Mas o fato dela já aparecer com 3 meses de gravidez, já foram lá. Ó, tua nora arrumou alguém por aí que grávida. Onde eu estou? 24. Não, 25. Não, finalzinho, né? E Judá ordenou: traga-no para fora e queimem. Olha como é que ele já sentenciou. Como é que a gente é, né? O ser humano é assim. A gente já, ó, na hora a gente já quer dar uma sentença. Que ela está grávida? E eu não dei meu filho para casar? Traz ela aqui que a gente vai matar ela queimada. Vamos queimar ela viva. Aí, irmãos, aí essa é a hora boa. Ela estava com algumas coisas, né? E quando a estavam tirando de casa para matá-la, ela enviou o seguinte mensagem a seu sogro: estou grávida do homem que é dono desses objetos.
Aí, irmãos, Judá vai ficar caladinho. Judá os reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa do que eu. Bom, acabou, hein? Pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho, Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Só daqui. Você vê como é que as coisas se encaixam? Na mesma hora ele fez o quê? Ele reconheceu. Não, quem errou com ela fui eu. Ela é mais justa do que eu. Eu tinha um compromisso com ela. Eu tinha que trazer, eu tinha que entregar o meu terceiro filho para ela. Mas eu tive medo que ele também morresse. Porque ela estava parecendo, como é que chama? Viúva negra. Ela está parecendo uma viúva negra. Meus filhos casam, mas não. Ele não sabia o tipo de filhos que ele tinha. O primeiro era como? Perverso. E o segundo começou a agir com negligência. Eu quero voltar com vocês lá no Gênesis. Lá no capítulo, rapidinho, capítulo 3. Essa semana eu vi algo e eu falei assim, meu Deus, isso é muito forte. Eu quis trazer isso aqui porque foi um dos textos que eu ministrei da última vez. E quando Deus proibiu o homem de comer o fruto, ele falou o quê? Se você comer desse fruto, com certeza você morrerá. Mas Adão morreu? Eva morreu? O segredo está aqui, ó. Versículo. Bota no 3. 3 do 3. 13 do capítulo 3. Deus, ele faz roupas de animais. Não faz? Adão está vestido de folhas. E Deus pega e faz roupa para eles, túnicas de peles de animais. Deus fez 2 sacrifícios no lugar de Adão e de Eva. 2 animais morreram para que Eva e Adão continuassem vivos. E daí que começa, não está nesse versículo não, está mais à frente. E daí que começa, irmãos, a história de sacrificar pelo pecado. Está entendendo como é que Deus, tudo tem uma origem, um porquê? Então o fato de Adão e Eva não terem morrido traz muitos questionamentos. E eu ouvi um pastor falando, gente, eles só não morreram porque Deus sacrificou 2 animais no lugar de Adão e Eva. Foi por isso que eles se manteram vivos, continuaram vivos. A escolha deles poderia ter trago a morte, mas tirou o quê? Tirou o acesso ao Éden, tirou o acesso ao paraíso. Bota no 17. Olha o que ele fala aqui, ó. E o homem, ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore, cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Não, deixa lá. Por toda a vida.
decisões e escolhas. Vamos fechar com Mateus? Eu acho que vai ser Mateus 26, 39. A partir de hoje você vai pensar mais para decidir, amém? Você vai orar mais para decidir, para agir. É assim eu espero. Amém? Amém. Mateus 26, 39. Vamos falar de uma escolha acertada. Mateus 26, 39. Diz assim: e ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Glória a Deus. Foi a decisão e a escolha que nos fez chegar até aqui, que nos fez estar aqui nessa noite, à espera de Jesus, aquele que se fez um cordeiro em sacrifício para salvar a minha alma e a tua alma da condenação. Se eu fosse ficar lendo aqui todos os exemplos ruins, a gente ia ficar aqui a noite toda, amanhã, porque a Bíblia são. Quem sabe quantos livros? 66. Uma sábado, né? Eu não penso em. A gente ia ficar lendo. Mas eu quero fechar com a melhor escolha, né? A escolha do Cristo. Quando ele fala, mas não a minha vontade, mas a tua vontade. Judá foi pai dos seus netos. Foi pai. Perdeu a esposa, perdeu 2 filhos, mas foi restaurado em mais 2. Porque Deus, ele é misericordioso. E mesmo nas nossas escolhas ruins, nas nossas decisões ruins, ele ainda tenta sempre nos dar um escape. Ele sempre faz com que aquilo ali que seria muito ruim se tornasse algo também produtivo na nossa vida. A história de Judá é muito intensa. Se você vê lá no dia em que eles vendem José, Judá ele tem um papel forte ali naquela decisão também. Se você começar a decidir pelo Espírito Santo de Deus, você vai começar a ter uma colheita extraordinária. Amém? Então começa a tomar decisões e a agir pelo Espírito Santo de Deus. Como que eu faço isso, pastora? A Bíblia está aqui para te ajudar. Se você parar alguns dias para ler o livro de Provérbios, você consegue ler em 2, 3 dias, são 31 capítulos. Você vai aprender muito sobre decisões e escolhas, em como ser uma pessoa melhor e a começar a ter colheitas extraordinárias. Eu não estou falando de vida financeira, não, estou falando de vida espiritual. Porque a escolha de Sansão levou ele para onde, irmãos? Para a morte. Sansão escolheu o quê? Não obedecer ao voto que a mãe dele tinha sido ordenado para que ele obedecesse. O voto de
seus inimigos, para depois para ter uma morte honrada, né? Se sacrificou ali. Mas não queira viver só no final o melhor de Deus, por favor. Queira viver agora. Queira viver a partir desse momento. Porque essa palavra é para isso. É para mudar o que você está semeando e o que você está colhendo. Nossa, daí fala da minha idade de novo. Eu fico tão desolada em momentos, eu fico triste, eu fico, Jesus, por que eu aprendi isso tão tarde? Porque só agora eu compreendi que eu não preciso ficar refém do que as pessoas pensam, do que estão determinando para mim, do que palavras podem fazer com o meu espírito, com a minha alma. Irmão, começa a se blindar contra isso. Porque, como diz a minha amiga, como canta, né? A minha amiga Pepe, palavras não vão poder me ferir, não vão poder mudar aquilo que Deus determinou para mim. É como eu vou falar. Palavras não me fazem mais perder o chão, estradas vou seguindo em sua direção. Alguém falou que eu não ia ser ninguém, mas o que acontece? Mas Deus mostrou que eu iria muito além. E é isso. Quem é a estrada? Quem é o caminho, irmãos? É Cristo, é Jesus. E é para essa estrada, é para esse caminho que você tem que olhar. É nele que você tem que focar. Porque o que eu mais atendo, o que eu mais vejo são pessoas que, mas fulano falou isso para mim, mas fulano deixou de falar comigo. E você vai ficando ali desgastado, ferido, encostado no caminho. Sabe, teve um encostado no caminho que era cego, mas quando encontrou Jesus, começou a ouvir. Bartimeu. Ele ouviu. Peraí, passos diferentes. Tem alguém diferente ali no meio dessa multidão. Tem alguém que pode trazer a solução para a minha vida. E ele não hesitou em pedir: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus faz a pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ele não pensa duas vezes. Ele faz a escolha certa: Senhor, que eu volte a ouvir. Amém? Faz a escolha certa nessa noite. Senhor, que eu possa ser sábio e viver os teus preceitos. Não me deixa decidir pela emoção. Não me deixa falar no momento da minha ira. Salmo ensina tudo isso. Irmão, porque como a gente perece porque fala na ira, porque fala pela emoção, porque age pelo que está sentindo. A gente vai se desgastando, vai sofrendo. E o que eu poderia ser de produtivo, não, eu vou virando eu não. A pessoa vai virando uma coisa ruim, sabe? Vai virando um amargor. Ninguém vai ser da perto, ninguém vai ser amigo. Então muda isso na tua história nessa noite. Não estou falando com ninguém não, quem está assistindo. Amém? Vamos ficar de pé. Fechei a pastor? 13? 17 perguntas para você. Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Que nessa noite haja a glória de Deus na nossa mente, na nossa alma. Nos ajuda, Pai. Eu sei que o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto para cada um de nós. Nos ajuda a cumprir o teu chamado, Deus. Nos ajuda a seguir aquilo que o Senhor determinou.
Ele foi surpreendido. Ele foi surpreendido pela tua justiça. E na nossa vida é dessa forma. Cada dia nós vamos ser surpreendidos pela tua justiça. Pelas coisas que o Senhor tem determinado para nós. Pela colheita, Pai, daquilo que plantamos. Então, ó Deus, que nesse momento, as mentes que estavam cauterizadas pela amargura, pelo desamor, Deus, por acontecimentos da vida, sejam curadas para a glória do teu nome. E sejam livres desse fardo. E tenham eles trocados pelo teu fardo, que é leve, que é suave. Nos ajuda, nos orienta, Espírito Santo, a entregarmos tudo no teu altar, a entregarmos tudo nos teus pés, Senhor. Toma-nos por inteiro, toma-nos por completo, que possamos ser, Pai, vazios de nós mesmos e cheios do teu Espírito, para que possamos fluir no teu propósito, naquilo que o Senhor determinou para nós. É o que nós oramos e pedindo, crendo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Escolha a melhor parte, escolha fazer a escolha certa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.